pessoal, estamos aqui hoje na segunda parte da série Operações com frações e hoje nós vamos abordar multiplicação e divisão de frações. Por incrível que pareça, multiplicar e dividir frações é muito mais fácil do que somar e subtrair frações. Ok? Vamos começar pela multiplicação. Então aqui eu tenho alguns exemplos. Vamos ver o primeiro exemplo. Multiplicar 5/4 por 2/3, simplesmente você vai multiplicar numerador com numerador, 5 vezes 2, 10, denominador com denominador, 4 vezes 3, 12. Em outras palavras, multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Nunca calcular MMC em multiplicação e divisão de frações. MMC, como nós vimos na primeira parte dessa série, só para adição e subtração de frações, assim mesmo com denominadores diferentes. Ok? Agora veja só, aqui eu encontrei uma fração 10/12. Essa fração pode ser simplificada. Então vamos simplificar. Simplificar é dividir numerador e denominador por um mesmo número. No caso aqui vamos dividir por 2. Então aqui 10 dividido por 2 dá 5. E 12 dividido por 2, 6. Então encontramos aqui a fração 5/6. Agora quero chamar a atenção para uma outra forma de resolver isso aqui. Então vamos aqui fazer a mesma multiplicação, só que de uma outra maneira aqui. Então nesse caso, veja que aqui eu fiz a simplificação no final. No resultado que eu encontrei, eu simplifiquei a fração. Mas isso pode ser feito antes de você efetuar a multiplicação das frações. Como assim? Então veja só, aqui no caso, veja que eu posso simplificar esse 2 com esse 4 aqui. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, no primeiro exemplo, eu multipliquei numerador, ou melhor, eu simplifiquei o numerador com o denominador, ou seja, dividi por o mesmo número. Nesse caso aqui, eu fiz o numerador de uma fração com o denominador da outra. Isso também é possível. Então o que é que sobrou aqui? 5 vezes 1, 5. 2 vezes 3, 6. Nesse caso aqui, eu já encontrei a fração simplificada, porque eu fiz as simplificações antes. E qual a vantagem em fazer as simplificações antes? Vamos ver aqui no segundo exemplo qual a vantagem disso aí. Ora, nesse caso agora aqui eu tenho 3 frações que eu quero multiplicar. Então, como eu falei no exemplo anterior, é só multiplicar os numeradores e só multiplicar os denominadores e colocar aqui embaixo. Mas veja que aqui, quando eu fizer essa multiplicação, vai dar um número mais alto, um número maior. Então, no final eu vou ter que simplificar, se for possível. Certo? Então, para evitar isso, o nome já está dizendo, eu vou simplificar os meus cálculos. Isso vai me fazer ganhar tempo em uma questão. Então, no caso aqui, eu posso observar que eu posso simplificar o numerador dessa fração com o denominador dessa. Vou dividir 7 por 7, que dá 1. E aqui também 7 por 7 dá 1. Note que eu posso também simplificar esse 6 com esse 4. Eu posso dividir ambos por 2. Então, eu vou dividir 6 por 2, dá 3. 4 por 2, dá 2. Então, no caso aqui, eu fiz essas simplificações. E agora eu vou multiplicar os numeradores, que vai dar 1 vezes 9, 9 vezes 3, 27. 27. Aqui, 2 vezes 5, 10, vezes 1, 10. Então, nesse caso aqui, eu já encontrei a fração simplificada. Ok? Vamos ver agora aqui o exemplo C. Eu coloquei esse exemplo C aqui porque muita gente, eu observo que muitos alunos aqui eles erram
na hora de multiplicar um número inteiro por uma fração. Muita gente multiplica numerador, multiplica esse 3 vezes o 2, depois o 3 vezes o 5. Isso é errado. O que eu posso fazer aqui? Ó, se esse número não tem denominador, eu posso colocar 1 aqui. Coloco 1 e multiplico normalmente, numerador com numerador, denominador com denominador, como eu fiz nos exemplos anteriores. Então no caso aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 1 vezes 5, 5. Pronto, 6 quintos. Aqui não deu para fazer simplificações. Então a fração resultante aí é 6 quintos. Ok, então veja que é muito fácil multiplicar frações. Vamos ver agora a divisão de frações. Ok, assim como multiplicar frações, dividir também é muito fácil. Vamos ver aqui esses exemplos. No caso aqui eu tenho 5 terços e quero dividir por 2 nonos. Então eu vou repetir a primeira fração e vou inverter a segunda. Ó, o denominador sobe e o numerador desce. 9 meios. Ora, se eu fiz a inversão aqui da fração, então vou inverter aqui a operação. O que era divisão passa a ser multiplicação. Então vamos repetir aqui. Repete a primeira, inverte a segunda e multiplica. Só isso. Multiplicar nós já aprendemos nos exemplos anteriores. Então aqui, antes de multiplicar, eu vou fazer aqui a simplificação. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Agora eu vou multiplicar numerador e denominador. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 2, 2. Então aqui eu tenho 15 meios. Já encontrei uma fração simplificada, porque fiz as simplificações antes. Agora veja bem, aqui também eu tenho uma divisão de frações. Então muita gente estranha aqui quando a divisão está dessa forma. Mas aqui eu vou fazer a mesma coisa, é uma divisão de frações. Eu vou dividir 9 quintos. Dividir 9 quintos por 1/4. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então o inverso de 1/4 é 4 sobre 1. Como não dá para fazer simplificações aqui, eu vou multiplicar normalmente. 9 vezes 4, 36. 5 vezes 1, 5. Então aqui eu tenho 36 quintos. Então veja que é muito fácil multiplicar e dividir frações. Nunca calcule o MMC na multiplicação e na divisão de frações. MMC, como eu já disse, você usa para somar ou subtrair frações com denominadores diferentes. Ok? Então se você gostou, deixa aí o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau.